Olá, eu sou o Rui Amaral Mendes. Eu sou o Tiago Jacinto. Hoje iremos abordar temas tão diversos como a importância dos cuidados de saúde primários no âmbito do Sistema Nacional de Saúde, os desafios colocados pelo envelhecimento da população e o papel da academia na assistência e na promoção da saúde no seio da comunidade. Para isso, temos hoje como nosso convidado o professor Paulo Santos. Licenciado em Medicina e doutorado em Investigação Clínica e em Serviços de Saúde na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. É professor associado com a Agregação de Medicina Preventiva, Medicina Geral e Familiar e Geriatria. No Departamento de Medicina da Comunidade, Informação e Decisão em Saúde da FMUP, sendo também investigador do Laboratório Associado RISE. Médico especialista em Medicina Geral e Familiar, com competência em Geriatria, foi presidente do Colégio de Especialidade de Medicina Geral e Familiar da Ordem dos Médicos, de cujo Conselho Regional do Norte é atualmente membro. É o diretor do curso de mestrado em Cuidados de Saúde Primários. Coordena atualmente o METIS, o projeto de Sintesis dedicado a promover o acesso à informação de saúde para todos, usando uma linguagem clara e acessível, e além de diversos artigos e comunicações científicas, é presidente da Associação Portuguesa de Docentes e Orientadores de Formação de Medicina Geral e Familiar e é editor-chefe da Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Paulo, obrigado por estares aqui presente. Ouvimos falar muito na sustentabilidade, na eficiência do SNS, já para não falar nos custos. Qual é que achas que será pode ser o papel dos cuidados de saúde primários e da medicina geral e familiar no aprofundamento e na consolidação dessa mesma sustentabilidade? Muito bom dia, deixem-me agradecer este convite, é com muito prazer que aqui estou a conversar à volta de um tema que me é particularmente caro e que tem a ver com o papel dos cuidados de saúde primários e o papel da medicina geral e familiar naquilo que é a orgânica e a construção de um conjunto, de uma resposta assistencial que permita de facto às pessoas conseguir ter resposta às suas necessidades de saúde. E o papel da medicina geral familiar e dos cuidados de saúde primários está exatamente aqui. Sim, perceber quais são as necessidades de saúde, perceber qual é o concreto, aquilo que as pessoas precisam dos serviços de saúde e encontrar respostas para que as pessoas consigam alcançar aquilo que são as suas necessidades e aquilo que consigam perceber e encontrar nos serviços de saúde aquilo que é a resposta às suas necessidades. Hum, e isto tem tudo a ver com organização e tem tudo a ver com posicionamento. A medicina geral e familiar e os cuidados de saúde primários estão fora da doença, situam-se mais perto da população e, portanto, mais perto daquilo que é a realidade do dia a dia das pessoas. Em termos de saúde e nos processos de saúde, à partida todos nós nascemos saudáveis e vamos crescer saudáveis durante muitos anos. A certa altura começamos a ter aquilo que chamamos os fatores de risco e, portanto, estes fatores de risco vão condicionar a probabilidade do aparecimento da doença e depois esta doença acaba por aparecer mesmo. Portanto, os cuidados de saúde primários e a medicina geral e familiar estão nesta evolução ao longo da vida, acompanhando a pessoa nas suas transições entre a saúde e os fatores de risco, entre os fatores de risco e as doenças, portanto, no fundo conseguindo respostas que são respostas concretas àquilo que são as necessidades das pessoas em cada momento. E é este o papel fundamental dos profissionais dos cuidados de saúde primários e da organização dos cuidados de saúde primários. Se a organização olhar de facto para isto que é as pessoas e aquilo que é as necessidades das pessoas, a organização vai se colocar de forma a garantir estas respostas e a encontrar estas respostas. E é muito isto que é necessário e que é fundamental. Nós criamos o Serviço Nacional de Saúde numa altura em que não havia esta resposta e, portanto, tudo se centrava muito na doença aguda e tudo se centrava muito no acontecimento de doença e por isso nós tínhamos uma rede de hospitais, enfim, com a diferenciação tecnológica que era a que existia há 40 anos atrás, mas tínhamos uma rede de hospitais que estava muito implementada. O que se percebia é que estes hospitais não davam resposta àquilo que eram as necessidades das pessoas. Porque, objetivamente, muito do que nos acontece na vida, a doença, é qualquer coisa de muito importante para nós. Mas, na realidade, os contactos com os serviços de saúde representará 3, 4, 5 vezes por ano. E se nós multiplicarmos isto pelos 20 minutos da consulta, nós percebemos que, ao longo de um ano, nós teremos 1 hora, 2 horas com o médico. O que significa que os restantes 364 dias e 20 e tal horas do ano, nós passamos sem o médico. E precisamos que os serviços de saúde acompanhem este movimento e acompanhem aquilo que é, de facto, o nosso dia-a-dia, sem serem demasiado
demasiado intrusivos, já percebemos que não conseguimos transformar todos os processos em doenças muito, muito complexas. Assim, uma coisa é viver com um infarto e com um conjunto de constrangimentos que são derivados do infarto. Outra coisa é viver com fatores de risco ou ainda com aquilo que são a prevenção primordial, com aquilo que são as alterações que podem condicionar risco futuro para o aparecimento dos fatores de risco que podem levar à doença, mas que objetivamente são situações do dia a dia. As opções alimentares, as opções de atividade física, a opção de fumar ou não fumar, beber ou não beber, dos comportamentos sexuais, da gestão do stress, da gestão do sono, portanto, um conjunto que tem mais a ver com comportamentos e tem mais a ver com opções de estilos de vida do nosso dia a dia e que objetivamente vão implicar naquilo que é os processos de saúde e os processos de doença, o aparecimento da doença, mas que não são exatamente doenças, não são qualquer coisa que seja tratável no médico. Agora, compreendemos que os serviços de saúde têm que acompanhar também este processo e têm que estar presentes neste processo e têm que o fazer de uma forma inteligente, centralizando aquilo que é o seu funcionamento no que é as necessidades das pessoas e a forma como as pessoas vão, enfim, apropriar-se dos serviços de saúde, apropriar-se no sentido não de os adquirir, Claro, mas de os utilizar, de os saber utilizar, vão apropriar-se dos serviços de saúde, vão apropriar-se de um conjunto de processos que têm a ver com saúde e têm a ver com aquilo que é com aquilo que poderá vir a ser os resultados que isto provoca em termos no futuro portanto, acompanhar a pessoa nestes percursos e, no fundo, garantir aqui um apoio nestes processos que a pessoa vai tendo ao longo da vida. Pegando um pouco também nessa evolução que tem acontecido, de que forma é que achas que a especialização em Medicina Geral e Familiar tem evoluído para responder aos desafios que se vão colocando? Porque os desafios de hoje certamente já são diferentes dos desafios de há 10, 20, 30 anos atrás. De que forma é que a especialização se vai adaptando e que ferramentas é que vai construindo ao longo do tempo? A pergunta é interessantíssima e tem tudo a ver com a própria geração da especialidade de Medicina Geral e Familiar. Em muitos países da Europa, em muitos países do mundo, a Medicina Geral e Familiar não é considerada uma especialidade. Os cuidados de saúde primários não são considerados uma especialidade. Sim, nós cá, às vezes, ainda temos aquela discussão se chama especialista em Medicina Geral e Familiar, se é um clínico geral, enfim, se exatamente o que é. A realidade é que a Medicina Geral e Familiar surge em Portugal e no contexto europeu para resolver um problema e tem a ver com o acesso aos cuidados de saúde e tem a ver com o acesso não tanto em termos da doença, como estávamos a falar, mas muito mais em termos daquilo que são o acompanhamento de saúde. E o conjunto de competências, o conjunto de tarefas, o conjunto de atividades que os médicos de família fazem em Portugal, tendencialmente tendem a responder a estas necessidades. Repara, o contexto em Espanha é diferente. Em Espanha, a medicina de família, uma atenção primária à medicina de família, aparece num contexto diferente, aparece para responder a questões diferentes, para responder a problemas diferentes e, portanto, organiza-se de uma forma diferente. Como a Inglaterra se organizou de forma diferente, como nos escandinavos, eventualmente será o que nós temos mais perto da nossa organização, também é diferente. E esta capacidade, esta plasticidade para responder àquilo que são os problemas das pessoas, faz com que a medicina geral e familiar esteja sempre disponível e sempre pronta para se readaptar e se reajustar àquilo que são as circunstâncias. Completamente diferente, nós olhamos para as especialidades hospitalares mais generalistas, medicina interna, pediatria, ginecologia, obstetrícia, mesmo a saúde mental, enfim, de alguma forma também geral, ainda que o âmbito seja muito mais focado. O que nós percebemos é que se organiza em função daquilo que são um conjunto de prevalência, um conjunto de epidemia, um conjunto de dados de epidemiologia das doenças e, portanto, precisam de um especialista na área da endocrinologia pediátrica. Portanto, o serviço hospitalar, vai contratar ou vai formar um médico, uma equipe de saúde que se dedica à endocrinologia pediátrica. Portanto, vai responder a uma doença. Nós respondemos à saúde e respondemos muito àquilo que é a necessidade das pessoas. E esta necessidade das pessoas acaba por nos obrigar também a este ajustamento, a esta adaptação constante e a este mudar do perfil, que, enfim, foi muito visível durante a pandemia,
um conjunto de atividades que não estavam previstas, que normalmente não são feitas e que foi necessário darmos uma resposta. O milagre português foi esse, é que nós tínhamos uma capacidade e tínhamos uma rede de cuidados de saúde primários que permitia adaptar-se rapidamente e dar essa resposta. Infelizmente o milagre português acaba naquilo que é depois a incapacidade dos portugueses de reestruturar serviços e de reestruturar tarefas. Quando nós percebemos que a resposta deveria ser diferente, manteve-se aquela estrutura inicial e manteve-se aquela. E as pessoas perceberam que sim, o meu médico de família esteve lá para me apoiar no Covid, mas deixou de estar para me apoiar em tudo o resto que eu preciso no dia a dia. Portanto, passou a haver aqui de facto um problema de acessibilidade que fez, enfim, que construiu depois a segunda, a terceira fase da pandemia, onde objetivamente em Portugal tivemos problemas e problemas complexos de acesso e que ainda não estão completamente resolvidos. A população ainda percebe que ainda não voltamos ao antigamente, ainda não voltamos ao nível de acessibilidade que nós tínhamos antes da pandemia. Ainda que a pandemia tenha sido de facto um marco e que há um antes da Covid e há um depois da Covid, e este depois da Covid será necessariamente diferente daquilo que era o antes. Pensando ainda nessa questão do modelo formativo em medicina geral familiar, por exemplo, nos últimos anos, uma das coisas que se tem verificado é um elevado número de vagas, uma elevada percentagem de vagas que ficam por preencher. Enquanto especialista, enquanto antigo responsável pelo colégio de especialidade, quais são as razões que tu consegues identificar como sendo possíveis causas, ou causas mesmo determinantes desse fenómeno e o que é necessário fazer, ou o que é que se pode fazer para alterar essa tendência numa área tão importante como a necessidade de especialistas na área dos cuidados de saúde primários? Eu talvez viesse um bocadinho atrás. Nós temos muito mais vagas neste momento do que alguma vez tivemos em termos da formação de medicina geral e familiar. Nós, quando eu entrei para o colégio, há 6, 7 anos atrás, nós tínhamos 300 e poucas vagas por ano, e nós, este ano, neste último concurso, abrimos acima de 600 vagas. Portanto, não aumentamos para o dobro, mas foi um aumento à volta de 40% do número das capacidades formativas ao nível da medicina geral e familiar. Ainda teríamos mais se houvesse capacidade. O nosso internato divide-se por aquilo que é um componente que tem a ver com formação no centro de saúde e um componente obrigatório que tem a ver com formação no hospital. E nós temos um problema complexo que é a incapacidade do hospital de fornecer capacidades formativas. E, portanto, estamos limitados naquilo que é a abertura de vagas de medicina geral e familiar pelo próprio hospital. Depois é outra questão, que é assim, o acesso e a forma como os colegas querem aceder a estas vagas. O que nós percebemos é que assim, o país é muito heterogéneo em termos da sua capacidade formativa. Não é a mesma coisa trabalhar em termos da sua capacidade de trabalho, também formativa, mas talvez mais do que a formação, a capacidade de trabalho, as condições de trabalho, a forma de trabalhar, a forma de se organizar. Nós percebemos, nós temos muito mais unidades de saúde familiares ou unidades que se transformaram em unidades de saúde familiares no litoral do que temos no interior, nós temos muito mais nas grandes cidades do que temos na periferia e temos formas diferentes de trabalhar. E na realidade, assim, o que é normal que aconteça é que as pessoas procurem os melhores locais para a formação entre aqueles que são os melhores locais de trabalho também. E, portanto, concentra-se tudo muito nas grandes cidades, Porto, Lisboa, Braga, Coimbra, enfim, ali a zona limítrofe de Lisboa, aqui a zona limítrofe do Porto também muito, muito visível. Concentra-se tudo muito mais aí e, portanto, nós temos um preenchimento de vagas que são, de facto, muito rápidas nestas zonas. E depois temos outras zonas, outras regiões, onde as vagas não são tão apetecíveis, porque são longe, enfim, porque as unidades não têm exatamente o mesmo nível de funcionamento, o mesmo nível não apresentam os mesmos resultados em termos do funcionamento, portanto são vagas menos apetecíveis. São essas normalmente que ficam por preencher. Aqui na Zona Norte, as vagas que ficaram por preencher foi em Bragança, não foi aqui na Zona do Porto. Pelo contrário, tivemos, aliás, este ano com
com muito orgulho da nossa especialidade, tivemos a primeira vaga a ser preenchida em Medicina Geral e Familiar foi no top 10, portanto, entre os 10 primeiros da escolha. O que nos deixa naturalmente satisfeitos, assim, conseguimos que os melhores, enfim, é sempre discutível, são os melhores alunos, mas são as melhores notas daquele teste, daquele exame, que entre as melhores notas daquele exame haja alguém que diga que sim senhor, assim, eu identifico-me com esta especialidade, é isto que eu quero fazer na vida, é isto que eu quero ser na vida, e portanto eu vou fazer a minha formação em Medicina Geral e Familiar, isso naturalmente deixa-nos, é um motivo de orgulho para todos nós. Portanto, há aqui um caminho importante a ser desenvolvido, mais no sentido das condições de trabalho, se quisermos, do que provavelmente mais a nível formativo, no fundo, não é? As condições de trabalho que ultrapassam aquilo que é a capacidade Exato. formativa. Sim, na realidade, quando olhamos para as condições de trabalho, sim, durante muitos anos a Medicina Geral e Familiar foi apetecível porque era uma especialidade mais calma, que não tinha serviços de urgência. Não é? Bom, quem passa pelos centros de saúde percebe que não há serviços de urgência, mas há todo um contexto de trabalho que efetivamente pressiona muito as pessoas e pressiona muito os colegas que exercem ao nível dos cuidados de saúde primários. Portanto, o facto de não haver aquele stress das 12 horas da urgência não significa que não haja um stress enorme naquilo que são as 40 horas de trabalho semanal, assim, alguns colegas até bem mais do que isso, mas aquilo que são as 40 horas de trabalho semanal ao nível dos centros de saúde e que, portanto, assim, é um stress diferente. Assim, a urgência é a doença aguda, eminentemente doença aguda, fundamentalmente doença aguda. Assim, nos centros de saúde a doença aguda também aparece, como é normal que aconteça, mas na realidade há todo um conjunto de constrangimentos que têm a ver com questões da contratualização, tem a ver com questões de avaliação, que têm a ver com os indicadores que estão sob avaliação, toda a construção da arquitetura de funcionamento da organização dos centros de saúde que faz com que objetivamente haja quase uma pressão contínua nas 40 horas. Portanto, a saída das zonas geográficas, ou para as zonas geográficas mais afastadas do interior, etc., certamente é um fator muito importante, mas que outro tipo de desafios é que achas que se colocam a quem escolhe ou quem quer escolher na entrada para a especialidade da MGF? Que outro tipo de desafios é que achas que podem ocorrer? O desafio coloca-se em termos de, assim, quando falamos do litoral e do interior, estamos sobretudo a falar da heterogeneidade da organização, não tanto localização. Chegar daqui a Bragança são 2 horas de carro, portanto, não é, já deixou de ser longe em termos de tempo de transporte. Não é? Assim, e quando nós olhamos as zonas mais carenciadas, e que neste momento estão com uma dificuldade enorme em contratar médicos, e com uma dificuldade enorme em contratar, em atingir taxas de cobertura dos utentes do Serviço Nacional de Saúde que sejam interessantes, é Lisboa e Valtejo. Okay. Assim, que é, assim, assim, e quando olhamos percebemos que o centro de Lisboa está deserto e que há de facto uma dificuldade enorme em alocar médicos, em garantir os médicos no centro de Lisboa. E isto tem a ver com questões de residência, com questões dos custos de vida, com questões daquilo que é a organização da própria cidade e a forma como a cidade se direciona. Enfim, se é mais para o turismo ou é mais para os residentes, e se nós vemos que eventualmente haverá também desvios a este nível e questões que são importantes a este nível. Portanto, há uma dificuldade enorme em garantir a colocação e em garantir que os médicos queiram estar nestas áreas. E se os especialistas não querem estar, os internos vão a seguir, assim, porque se não há especialistas eu não tenho capacidade, eu não vejo naquela unidade capacidade para fazer uma boa formação e, portanto, eu vou escolher outra unidade onde fazer a minha formação. Pois. Basicamente estamos a falar quase, começamos a ter, já tínhamos os determinantes sociais de saúde, agora começamos a ter os determinantes sociais das procuras de emprego e da empregabilidade, não é? Quer dizer, é um bocadinho isso. Quando nós olhamos para a nossa vida, assim, nós fazemos as nossas contas e projetamos a nossa vida em função daquilo que é as nossas expectativas e em função daquilo que é a perspectiva de futuro. Portanto, é assim, fazemos todos isto é normal que aconteça, portanto vai acontecer também com os internos, como vai acontecer depois nas colocações no final dos internados. Claro, mas já agora, e há bocadinho falavas da reorganização
dos sistemas de saúde que ocorreram desde o início da especialidade. Agora, no início de 2024, assistiu-se a uma profunda alteração do modelo organizativo dos cuidados de saúde, com a disseminação das unidades locais de saúde, de modelo B. Em que é que consiste esse modelo? E achas que esse modelo pode ser a chave que vai permitir, digamos, reforçar, ou pelo menos seria esse o ensejo, mas que vai permitir reforçar a desejável, ou diria a expectável aposta na promoção da saúde e na prevenção da doença? Achas que essa pode ser a solução? O sistema das unidades locais de saúde é um sistema interessante que pensa pensa aquilo que é um conjunto de respostas integradas para as necessidades do cidadão. E até aqui estamos bem, até aqui assim, não há nenhum constrangimento em relação a isto, assim, assim, de facto isto é fundamental que aconteça. Assim, nós continuamos a ter um afastamento demasiado grande entre aquilo que é os dois níveis principais de cuidados, os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares. E de facto, com uma rede de referenciação que não funciona, com uma rede de referenciação que foi montada para o papel há 40 anos atrás e que se mantém no papel, apesar que agora os papéis são por e-mail de um lado para o outro, mas que se mantém no papel. De facto era preciso melhorar a comunicação destes dois níveis e era preciso que esta comunicação fosse efetiva, a bem da resolução das necessidades de saúde das pessoas. E isto é fundamental. Nesse sentido, as unidades locais de saúde podem de facto ajudar a melhorar este funcionamento e podem ser uma mola para um produto melhor em termos dos resultados em saúde. Depois há o mas. Sim, o mas tem a ver com a forma como isto se vai fazer. Não são só dois níveis de cuidados, são duas formas diferentes de olhar para a pessoa. Sim, os cuidados de saúde primários olham do lado da saúde, os cuidados hospitalares olham do lado da doença e a certa altura confluem naquilo que é o jogo dos fatores de risco e o aparecimento de doença. A certa altura confluem um com o outro e, portanto, têm aqui uma área de interação mútua, onde objetivamente tem que estar em conjunto. Mas continuam a ser duas formas diferentes de olhar para a pessoa. E eu temo que uma reforma, enfim, uma reorganização que é sobretudo baseada naquilo que é o modelo hospitalar e agora juntam-se os centros de saúde a este modelo hospitalar, vai cair muito mais para o lado da doença e que, portanto, vai estar muito mais preocupada com aquilo que é encontrar respostas para as doenças emergentes e para as doenças prevalentes do que encontrar respostas verdadeiramente para as pessoas. O que significa que o sistema se desloca para continuar centrado em si próprio e não nas pessoas. E este é um risco que eu penso que não está devidamente acautelado, que eu acho que não foi por não ser falado. Muitas pessoas, muitos colegas, muitos pensadores, há muita reflexão à volta disto, mas a forma como isto tudo foi montado, que apesar de tudo aparece tudo muito no último mês antes da mudança. A forma como isto tudo é montado, penso que não houve a reflexão e o tempo necessário para que houvesse de facto, para que fossem acautelados alguns riscos deste modelo. Riscos que nós conhecíamos das ULS já existentes e que não foram completamente resolvidos nas ULS já existentes e que de alguma forma foram ultrapassados. Tínhamos, enfim, até alguns relatórios oficiais que mostravam exatamente que estes riscos eram evidentes e que eram um problema e que não foram devidamente acautelados na forma como estas novas unidades locais de saúde foram montadas. Assim, ainda que na prática não desfaçam ou tentem não desfazer aquilo que é a organização dos cuidados de saúde primários. Os cuidados de saúde primários estavam organizados em modelos de unidades pequenas, muito próximas da população, geodemograficamente muito próximas, e assim vão continuar. Chamemos de centros de saúde, chamemos de unidades de cuidados de saúde personalizados, as UCSPs, ou as USFs, unidades de saúde familiares. Enfim, vários modelos, vários nomes para dizer exatamente a mesma coisa e que tem a ver, sobretudo, com este perfil de funcionamento ao nível do ambulatório, com este perfil de funcionamento, sobretudo com esta ideia de olhar a pessoa através da saúde, não tanto através da doença, ainda que a doença seja episodicamente ou de uma forma crónica, ainda que a doença seja naturalmente fundamental naquilo que é a definição das necessidades de saúde das pessoas. E isso, de facto, é um risco importante, o que referiste, porque também tendo em conta algo
que já disseste da adaptação da MGF, da Medicina Geral e Familiar, à população. Ora, nós tendo uma população mais envelhecida, tendo um maior número de pessoas com doenças crónicas, que vivem mais tempo com essa doença crónica, de certo, esta mudança pode ser algo que tenha isso em consideração, mas que outras coisas é que devem ter sido tidas em consideração nesta mudança da população e, por exemplo, competências em geriatria por parte não só dos médicos de família, mas também dos profissionais. O olhar para a geriatria é um olhar muito interessante, porque é o olhar para o fim do linha. Tudo o que nós fazemos ao longo da vida vai acabar por se refletir à medida que a idade vai aparecendo. Aliás, a idade é o principal fator de risco para tudo quanto é situações de doença, assim, enfim, seja qual for o algoritmo de cálculo do risco, ou da prevalência, ou dos aspectos epidemiológicos, a idade vai sempre aparecer como o grande fator de risco para tudo. E agora, mais interessante do que a idade e mais interessante do que olhar do fim para o início é olhar do início para o fim. Há um indicador, nós temos indicadores de saúde que são magníficos em Portugal. Nós temos uma taxa de mortalidade infantil baixíssima que nos compara com os melhores países do mundo. Nós temos uma esperança média de vida muito alta que nos compara com os melhores países do mundo. E depois temos indicadores intermédios que não são tão bons. Há um que eu gosto muito de falar e que falo muitas vezes e que é o número de anos de vida com saúde. Desde que o Eurostat tem números, 1995, está presente na TED, portanto é fácil de ir verificar, desde que o Eurostat tem números disponíveis até aos últimos dados, 2022, nós tínhamos 59,7 ou 59,9 anos em 1995 e nós temos 59,7 em 2022. Na realidade, com pequenas variações para cima e para baixo, mas na realidade nós estamos, a bem dizer, praticamente na mesma em relação àquilo que é o investimento na saúde. Ou seja, tratamos muito bem a doença e, portanto, em cima destes 60 anos, nós damos mais 22 anos de vida neste momento, tratamos muito bem a doença e à medida que a doença vai acontecendo e, portanto, apesar de não ser confortável viver com a idade em Portugal, porque há todo um conjunto de respostas sociais que são fundamentais e que não estão criadas, nomeadamente a questão da funcionalidade e de maximizar aquilo que é a funcionalidade presente na terceira idade, e esta é uma questão que se reflete em termos médicos, que se reflete em termos daquilo que é as necessidades de saúde, mas que objetivamente não se resolve na saúde, resolve-se nos ginásios, resolve-se nas câmaras municipais, resolve-se na segurança social, resolve-se com boas reformas, resolve-se com boas estruturas familiares, etc. E isto é de facto importante, mas isto tem a ver com conforto, não tem exatamente a ver com doenças nem com cuidados médicos. Ao nível dos cuidados médicos, nós temos cuidados médicos de excelência e os números são muito claros a demonstrar-nos isto. Agora, também são muito caros, porque objetivamente tratar doenças é efetivamente muito caro e importa custos financeiros elevadíssimos. E, portanto, nós de facto precisamos é de fazer o que os suecos fizeram, os escandinavos fizeram, que é aumentar o número de anos de vida com saúde e esticar, bom, na Escandinávia até aos 70 anos. Se nós esticarmos... Começa bastante mais cedo na vida da pessoa. E, portanto, falar da geriatria é falar, o envelhecimento saudável não começa aos 65 ou aos 70 anos. O envelhecimento saudável começa aos 15. Bom, começa no momento em que a mãe engravida e que tem a opção de seguir uma gravidez com mais ou menos risco e que isso vai impactar naquilo que é a saúde ao longo da vida dela e a saúde ao longo da vida do bebê. E começa na primeira infância e vai pela segunda infância e vai, sobretudo na adolescência, na fase em que se estabelecem os hábitos, os comportamentos, na fase do eu, da autonomia do eu. E, portanto, falar de envelhecimento saudável é vir atrás e falar de uma outra área que eu gosto muito e que eu acho que encaixa com isto, que tem a ver com a literacia e com a capacidade da pessoa, não é apenas conhecer, não é apenas adquirir conhecimento, mas é transformar esse conhecimento em qualquer coisa que seja útil para o seu dia-a-dia, para a forma como depois vai responder e vai encontrar as respostas para as solicitações de saúde. Um trabalho que nós fizemos quando da pandemia, onde fomos perguntar aos jovens aqui universitários da cidade do Porto o que é que faziam em relação à pandemia, portanto, quais eram aquelas 7 medidas que foram muito publicitadas pela Organização Mundial de Saúde, pela Direção-Geral de Saúde, e desde o afastamento, lavar as mãos, as máscaras, etc. A conclusão é que toda a gente sabia estas medidas. E a outra pergunta é, então, utilizas? E aqui entrava um fator muito interessante, é
que utilizavam tanto mais, portanto, praticavam tanto mais estas medidas, quanto maior o índice de literacia, enfim, medido através de um questionário que estava validado para isso, mas quanto maior o índice de literacia da população, o que significa, e a nossa interpretação foi, sim, bombardeamos de informação toda a gente tem, e toda a gente, estamos a falar 99, muitos por cento, e eventualmente os que disseram que não enganaram-se a responder, não é? Mas informação toda a gente tem, transformar esta informação em atitudes significa ter literacia. Portanto, esta questão da literacia aparecer como básica naquilo que é depois a capacidade de adaptar, a capacidade de moldar a nova informação disponível a novos comportamentos que sejam necessários para aplicar essa informação. Pegando nisso que tu agora estavas a dizer, seria quase, é quase impossível, portanto, nós não pensarmos primeiro na saúde, na promoção de saúde, como um processo cumulativo, não é? Pronto, que começa, como estavas a dizer, começa com a mulher grávida e, portanto, ou seja, é um processo que se vai construindo ao longo da vida, não é? E nessa perspectiva, por exemplo, e pensando também naquilo que dizias há bocadinho sobre a diferença, a diferente perspectiva, a forma como a saúde e a doença é perspectiva, onde é que é colocado o foco entre os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde hospitalares. Em termos de perfil formativo, como é que tu perspectivas o futuro da formação em medicina geral e familiar? E se quisermos até um bocadinho mais atrás, até dos próprios profissionais de saúde, no sentido de centrar, de fazer de centrar essa formação naquilo que é o realçar do aspecto da saúde. De que forma, portanto, de que forma é que esse perfil formativo tem que ser alterado, e também já agora de que forma é que as novas tecnologias, ou as tecnologias, não lhe chamemos novas, de que forma é que as tecnologias podem ou não ser um fator que pode contribuir para esse desidrato, digamos assim. A formação de medicina geral e familiar e qualquer especialidade vai responder àquilo que é o perfil da especialidade. E este é um problema neste momento que se levanta, é qual é que vai ser o perfil da nossa especialidade nesta nova organização das ULS, voltando talvez um bocadinho atrás na pergunta. Assim, porque vemos enfim, com algum apetite das organizações transformar a medicina geral e familiar e voltar aos tempos da clínica geral, em que basicamente servia a consulta aberta, enfim, naquilo que era a consulta não programada, a consulta do próprio dia, enfim, a consulta de agudos, o que lhe quisermos chamar, que muitas vezes não é de agudos, é de agudizados e é de problemas que são crónicos, mas hoje o joelho dói mais. Eu já sei que ele me dói todos os dias, mas hoje doeu mais, por favor, doutor, ajude-me. E, portanto, e nós vemos com alguma preocupação que em alguns setores se fala cada vez mais desta necessidade. A realidade é que há necessidade de dar resposta a estas pessoas, indiscutivelmente, mas também temos necessidade de trabalhar isto de uma outra forma. E, portanto, assim, não sabemos exatamente para onde é que isto vai evoluir e como, enfim, a medicina geral e familiar tem sempre esta plasticidade, o perfil da medicina geral e familiar há de evoluir para aquilo que a sociedade precisar que seja o médico de família. E a formação há de dar resposta àquilo que a sociedade precisar que seja o médico de família. E, infelizmente, vemos muito pouca discussão social. Repare que durante enfim, tivemos agora uma campanha que acabou há pouco tempo e que durante essa campanha falou-se muito pouco daquilo que é o perfil e falou-se muito daquilo que é o acesso. Portanto, o acesso está condicionado em relação àquilo que é a capacidade de resposta e sabemos que, enfim, numa situação onde os profissionais são mal pagos e os profissionais são pouco acarinhados, assim vai haver sempre uma tendência a que o acesso possa piorar, porque objetivamente as pessoas vão optar por outras soluções e por outras formas de vida. Nós, o ano passado, 2023, tivemos 960 e poucos médicos que se inscreveram aqui na região norte da Ordem dos Médicos. Infelizmente, tivemos 296 que decidiram emigrar.
não são dos 900. Portanto, tivemos 900 entradas, que foi um número interessante, e um número que oferece perspectivas de que efetivamente vamos continuar a ter uma boa cobertura médica em Portugal, mas temos tido um número crescente e exponencialmente crescente em termos de colegas que pretendem emigrar e que pedem e que colocam toda a tramitação para o poderem fazer. Portanto, temos aqui um problema de facto em termos daquilo que é a capacidade de captar os médicos num serviço que é um serviço que eventualmente não está confortável para os próprios médicos. E se não estiver confortável para os médicos, eu temo que nunca vai estar confortável também para os doentes, para os utilizadores, para os utentes, enfim, para as pessoas, para os cidadãos, de uma forma geral. E neste contexto, nesta situação a que tu te referias, achas sempre que as tecnologias podem desempenhar um papel na busca de uma solução que de certa forma dê resposta a essas alterações, sejam demográficas, sejam organizativas do sistema? As tecnologias já desempenham esse papel. Qualquer um de nós, quando precisa de arranjar um cano lá em casa, a primeira coisa que faz é ir ao Google perceber se consegue arranjar o cano sozinho ou não consegue arranjar o cano sozinho. E depois vai perceber, enfim, às vezes à custa de fazer asneiras, como o meu caso pessoal, depois vai perceber que afinal não consegue arranjar o cano sozinho. Portanto, naquele momento tem lá a canalização toda aberta em casa e há que telefonar a alguém que lhe vai resolver o problema de urgência. Sim, todos nós fazemos isto em todas as áreas. Quando chegamos à saúde, nós, profissionais de saúde, temos um bocado a mania de dizer que não, as pessoas não fazem isto, depois não percebem de saúde. Fazem exatamente a mesma coisa. Portanto, este digital first está na cabeça das pessoas e é utilizado de uma forma geral. A questão é, encontram bons instrumentos na net que lhes permitam fazer estes percursos ou vão continuar a encontrar vídeos no YouTube que tentam ensinar a mudar o cano, mas de facto não dizem como é que ele se muda, não é? E muitas vezes vão encontrar apenas estes vídeos no YouTube que tentam ensinar de alguma forma a mudar o cano, mas que efetivamente a pessoa não consegue fazer sozinho. E aqui sim, aqui precisamos de uma transformação digital. Precisamos de um conjunto de instrumentos que facilitem estes processos e que facilitem que a pessoa possa de facto responsabilizar-se pela sua saúde, seja nos processos de saúde, enfim, prevenção primordial, alimentação, atividade física, os hábitos nocivos, o comportamento sexual, as questões do stress, seja naquilo que é a gestão das doenças, dos fatores de risco e depois das doenças. Ao nível de as melhores opções em termos de terapêutica, ao nível do ajuda da adesão à terapêutica, ao nível daquilo que é viver com a doença, apesar do diagnóstico, mas para lá do diagnóstico. Falamos muito disto em relação a doenças impactantes, como o cancro, a doença cardiovascular, mas na realidade qualquer episódio de doença é sempre impactante. Basta nós pensarmos o que é que nos aconteceu da última vez que tivemos 38,5 de temperatura, não é? Assim que ficamos cansados, ficamos abatidos, ficamos com vontade de estar na cama e vamos precisar de tecnologia, vamos precisar de um medicamento para nos ajudar. Uma coisa simples, virose que desaparece em 3 dias. Vamos precisar de um medicamento que nos ajude a lidar com esses sintomas durante uns dias e eventualmente vamos precisar de uma justificação para faltar ao emprego, eventualmente vamos precisar e vamos sobretudo perceber que toda a nossa vida foi desorganizada em função de uma doença que é uma doença banal, que é uma doença benigna e que vai desaparecer espontaneamente em 3 dias. Mas o ter que levar o miúdo ao infantário de manhã ou à escola de manhã, deixamos de o conseguir fazer porque simplesmente não estávamos capazes de pegar no nosso próprio carro. E isto é o episódio de doença no mais simples que existe, que é uma febre com duração de 3 dias, enfim, vamos lhe chamar uma virose. No mais simples que existe. Outras doenças são muito mais impactantes no dia-a-dia e, portanto, e a pessoa vai ter que viver com elas. E, na realidade, continua a dizer a mesma coisa. Ela vai recorrer aos serviços de saúde, médicos, enfermeiros, os outros paramédicos, enfim, toda a quantidade de profissionais de saúde que nós temos e que, efetivamente, dividimos as tarefas entre nós para nos complementarmos naquilo que é a nossa ação. Ela vai ter que recorrer aos serviços médicos, este M grande, vai ter que recorrer aos serviços médicos esporadicamente, enfim, muitas vezes por ano, 10 vezes por ano. 10 vezes 20 minutos significa 200 minutos. Isto dá 3 horas por ano. Os restantes 364 dias e 21 horas, ela vai continuar sozinha a ter que gerir os seus próprios processos. E aí, o digital vai ser uma ajuda. Temos que encontrar estruturas, e aí é a nossa responsabilidade, disponibilizar estas estruturas que efetivamente permitam a pessoa capacitar-se para a gestão dos seus processos de doença, de saúde ao longo da vida. Uma dessas estruturas, por exemplo, poderá ser, ou é, o Projeto Metis, que coordenas. Em que é que consiste esse projeto e de que forma é que mudou
ou muda ou poderá mudar essa perspectiva de formação da população em geral e o aumento da literacia? Um dos problemas que existe na informação disponível na net é, assim, há vários problemas. Um deles é, enfim, há muitos erros, muito enviesamento industrial, comercial, assim, até por vendetas pessoais, às vezes, por modas pessoais. E, sim, outro é uma linguagem que está estruturada para serviços de saúde. Nós falamos muito bem entre nós e percebemos muito na nossa linguagem, mas a maior parte das pessoas não nos acompanha na nossa linguagem. É uma linguagem complexa, é um jargão muito, muito específico que nós treinamos durante muitos anos na faculdade e depois nas formações, e que as pessoas não nos acompanham. E, portanto, o projeto Metis aparece um bocadinho nesta necessidade de resposta de encontrar uma linguagem que seja uma linguagem compreendida, compreensível pelas pessoas, não apenas uma linguagem nas palavras, mas uma linguagem na estrutura, na forma como construímos o raciocínio, ser muito mais próximo das pessoas do que dos profissionais de saúde. E, por outro lado, estar disponível e com rigor científico e com um compromisso ético, no qual nós baseamos a nossa atividade aqui na faculdade, mas no dia a dia, na assistência enquanto médicos. E o projeto Metis aparece neste sentido, tentando, sobretudo, estes dois aspectos, e tentando abarcar estes dois aspectos. Sim, eu penso que é um projeto interessante, mas se calhar não sou a melhor pessoa para falar, para o categorizar desta forma, mas penso que é um projeto interessante e temos conseguido, de facto, assim, mas depois temos o feedback e temos aquilo que os utilizadores nos vão dizendo, é assim, de facto eu li este texto e este texto está interessante. É muita informação. Depois temos a parte seguinte, e a parte seguinte tem a ver com transformar esta informação em qualquer coisa que seja útil para as pessoas. E aí funciona muito uma outra linguagem, não a linguagem do texto, mas a linguagem da imagem, a linguagem do infografismo, a linguagem do vídeo, que depois vamos juntando aqui em algumas atividades que vamos tendo, vamos juntando aqui, e que no fundo vão complementando este projeto. A outra parte do projeto Metis tem a ver com a criação da opinião em saúde, que também é muito importante. Utilizar aquilo que são os dias, nós temos dias nacionais para praticamente tudo e praticamente todos os dias são dias nacionais de qualquer coisa. E, portanto, utilizar estes dias nacionais para lançar a opinião em saúde, para lançar, sim, às vezes a opinião que não está completamente consolidada, mas que é controversa e que faz sentido as pessoas a perceberem-se desta controvérsia, para perceberem porque é que vão a 2, a 3, a 4 médicos e todos eles vão ter discurso diferente e todos eles vão ter uma perspectiva diferente sobre áreas que efetivamente são áreas que não estão completamente estabelecidas e que, portanto, precisam ainda de alguma sedimentação no seio daquilo que é a opinião médica, mas que, mas que são atuais e que estão no dia a dia e que vão passando para aquilo que é a opinião pública e, portanto, que a opinião pública se aperceba também que há alguma controvérsia nesta área. Portanto, este é o projeto Metis e é por esta via que nós tentamos intervir naquilo que é também melhorando a capacitação das pessoas para lidar com os processos de saúde por um lado, doença por outro, mas também modificando aquilo que são atitudes e aptidões e, portanto, criando competências para as pessoas gerirem os seus próprios processos de vida, que não apenas na área médica, mas de vida, que significa saúde. Paulo, integramos os três um departamento em cujo nome de cujo nome consta a expressão medicina da comunidade. E temos todos a noção que cada vez mais as instituições de ensino superior são chamadas a ter um papel ativo de interação com as comunidades. A clínica FMUP, achas que pode ser vista como uma forma de resgatar aquilo que no primeiro episódio deste podcast o pessoal de Zamiro falava como sendo um resgatar da dimensão assistencial, comunitária da faculdade? A faculdade de medicina só existe porque existe a medicina. E a medicina só existe porque há esta entrega à pessoa e esta capacidade de lidar com a pessoa e de resolver os seus problemas, na área da saúde, mas de resolver os seus problemas. Sabemos que a área da saúde é muito abrangente e problemas económicos, problemas sociais, problemas de relacionamento familiar, problemas de questões de educação, questões de justiça, acabam por se refletir muitas vezes naquilo que é o aparecimento de sintomas, e esses sintomas podem, de alguma forma, indicar que alguma coisa não está bem com a saúde e, portanto, trazer a pessoa ao médico, trazer a pessoa aos cuidados médicos. Portanto, a medicina tem este aspecto, que é um aspecto extremamente abrangente, que é uma área perfeitamente transversal na sociedade. Uma faculdade de medicina tem que ter este aspecto perfeitamente transversal na sociedade e tem que estar aberta à sociedade. A faculdade de medicina, sim,
com tudo o que tem de importante a produção de conhecimento e a publicação desse conhecimento, uma faculdade de medicina não pode estar fechada naquilo que é a produção de papers e a publicação nas revistas mais importantes. E sim, que é qualquer coisa que nós fazemos, é qualquer coisa que nós dedicamos uma parte muito significativa do nosso tempo, mas que objetivamente significa muito pouco de uma forma direta para as pessoas. E se a medicina está com as pessoas, a Faculdade de Medicina, onde se formam os médicos, tem que estar com as pessoas. Nós já tivemos várias estruturas assistenciais ao longo do tempo nesta faculdade. Enfim, os projetos foram abrindo, foram fechando, foram se desenvolvendo. O próprio Hospital de São João é um projeto assistencial da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, ainda que depois, aquilo que foi depois a evolução do próprio hospital e da organização do hospital e a integração na rede pública e no Serviço Nacional de Saúde tenha de alguma forma afastado as organizações e que, enfim, às vezes não seja fácil notar a Faculdade de Medicina dentro do Hospital de São João e também não será fácil notar o Hospital de São João dentro da Faculdade de Medicina. A Clínica FMUP aparece não para responder a esta necessidade da Faculdade ter uma estrutura assistencial, mas para responder a esta necessidade da faculdade estar com as pessoas. Assim, é qualquer coisa que nos está no nosso ADN. Enfim, não sei se é bonito agora dizer a palavra ADN, mas é qualquer coisa que faz parte de nós enquanto médicos e que, naturalmente, fazendo parte dos médicos, tem que fazer parte da faculdade também. E esta iniciativa, de facto, será certamente uma iniciativa que irá ter e irá perpetuar-se no futuro e irá realmente moldar o futuro da assistência aqui na faculdade e também da MJF. Que outras áreas é que achas que são emergentes neste momento na MJF? Áreas relacionadas com a investigação, eventualmente, até com a assistência clínica. O que é que achas que é importante ou que vai ser importante nos próximos 10, 20 anos? Eu acho que vai ser fundamental a questão preditiva e a questão da prevenção. Assim, entramos, há um editorial publicado há muito poucos meses de Bruno Walton na European Art e que nos vem dizer que a prevenção primordial é fundamental. Ele fala ao nível da cardiologia, obviamente, que é cardiologista, que a prevenção primordial é fundamental. E ele coloca a prevenção primordial naquilo que são os 5 dedos da mão, a alimentação, a atividade física, os hábitos nocivos, a gestão do stress. Ele não fala nos comportamentos sexuais, são menos visíveis para a cardiologia, mas eles estão lá presentes. E depois coloca isto sobre uma outra questão, que é o risco genético. Assim, um risco que está pré-determinado e que, portanto, nos vai permitir uma capacidade preditiva muito melhor, assim, e que basicamente vai dizer na nossa mesa do jantar, na nossa mesa familiar, assim, os meus genes são diferentes dos da minha mulher e, portanto, a minha alimentação será diferente da minha mulher. Assim, a necessidade que eu tenho de praticar atividade física e, eventualmente, até a focalização desta atividade física vai ser diferente da minha mulher. E, eventualmente, o mesmo valor de uma medição, de uma tensão arterial, de um colesterol, de uma glicemia, seja o que for, o mesmo valor terá significados e pesos diferentes consoante isto que é o risco genético, enfim, o risco que é poligénico, que é difícil de calcular, mas que objetivamente temos capacidade cada vez maior de o integrar até numa visão clínica, o que significa que daqui por 10 ou 20 anos nós vamos ter isto, assim, muito mais preditivos, muito mais focalizados e muito mais individualizados, se calhar. Eu só não gosto da palavra personalizados. Medicina personalizada é o que eu faço todos os dias, que é tratar o Sr. João por Sr. João, não é tratá-lo por cama 23. E sempre, eu acho que isto é que é a medicina personalizada. E, portanto, se eu não gosto da palavra personalizada, portanto, tento encontrar aqui uma outra palavra que defina, enfim, o que normalmente chamam a medicina personalizada, mas que a defina de outra forma. Porque, objetivamente, vamos ser muito mais objetivos, muito mais focalizados e muito mais preditivos naquilo que é o risco concreto de cada pessoa, ajudando-a a fazer na saúde aquilo que é o seu percurso e, portanto, maximizar os processos de saúde. Repare, nada disto entra com medicamentos ainda, porque, objetivamente, estamos numa fase ainda muito antes da necessidade de medicamentos, ainda que possa haver alguma intervenção também a esse nível. Enfim, o futuro abre-nos essas perspectivas também. Paulo, muito obrigado por partilhares esta tua visão sobre a saúde, que eu acho que me parece bastante, de certa forma, não deveria ser disruptiva, mas se calhar porque lá está, centras muito, as tuas palavras centram-se muito mais na pessoa do que provavelmente na doença. Mas agora então iríamos passar
Para a segunda parte da nossa entrevista, digamos assim, em que nós te apresentamos um conjunto de palavras e tu dizes de uma forma o mais breve possível o que é que te oferece dizer a propósito dessas palavras. Portanto, eu começaria com uma comunidade. Comunidade é a forma como as pessoas se organizam, e isso, para mim, que trabalho na comunidade e onde o problema da pessoa muitas vezes reflete aquilo que é um compromisso comunitário, uma forma de entendimento comunitário à volta daquele problema, assim, a comunidade faz todo sentido. Para mim, pensar saúde e pensar medicina é pensar na comunidade também e nisto que é a interação entre o eu, o nós e a forma como nós nos organizamos. SNS. Serviço Nacional de Saúde. O SNS é a grande conquista do 25 de Abril. O Serviço Nacional de Saúde foi a criação de oportunidades para a nossa população e é de facto a grande reforma do 25 de Abril. Tivesse havido uma reforma assim na Justiça, de alguma forma na educação enfim, e noutros sistemas, que eventualmente Portugal estaria numa outra posição e de facto nós temos que nos orgulhar. O Serviço Nacional de Saúde é um motivo de orgulho para todos nós, assim, e pena é que às vezes seja tão maltratadinho da forma como vamos vendo. Prevenção. Prevenir, assim, o povo diz mais vale prevenir do que remediar. E a ideia da prevenção é sempre esta, é atuar em antecipação antes das coisas acontecerem para que não venham a acontecer. Isto são janelas de oportunidade que se criam e repara, quando nós temos uma especialidade que é a medicina geral e familiar, quando nós temos uma especialidade que é tão transversal que vai desde a concepção ou até antes da concepção até à morte e para lá da morte no luto, assim, nós percebemos que temos aqui inúmeras janelas de oportunidade que nos permitem ir intervindo preventivamente, percebendo que a intervenção de hoje vai poupar sofrimento amanhã. Isto é que é prevenção. Literacia em saúde. A literacia já falamos, é a capacidade não apenas de ter conhecimento, de processar esse conhecimento e obter esse conhecimento, mas de o adaptar e de o conquistar para qualquer coisa que sejam competências em termos de saúde. Portanto, não é apenas conhecimento, não é apenas informação, é esta capacidade de o transformar em qualquer coisa de útil, em comportamentos que sejam úteis para a pessoa. Envelhecimento. Inevitável. Assim, se calhar não há, assim, há muitas expressões do envelhecimento. Uma delas é que nenhum de nós envelheceria se não tivesse aquela mania horrível de contar os anos. Ora, todos nós festejamos o nosso aniversário com pompa e circunstância. Vamos lá mais um ano. Portanto, nós gostamos de envelhecer. O envelhecimento é qualquer coisa de inevitável e que tem a ver com o ganhar anos, com o ganhar tempo de vida. O que não é inevitável é envelhecer mal. Isso é que não é inevitável. E, portanto, fala-se muito da questão do envelhecimento ativo, muito a questão do envelhecimento saudável. Já falamos sobre isso. O envelhecimento saudável começa na infância, não começa aos 65 anos ou aos 70. E esta questão que tem a ver com, em cada momento, em cada idade, encontrarmos aquilo que são objetivos de saúde, independentemente das doenças, mas objetivos de saúde e trabalharmos esses objetivos de saúde de forma a que a pessoa consiga viver apesar das suas doenças e consiga viver com saúde apesar das suas doenças, como dizia Séneca, também uma frase muito bonita que ele tem: o homem vive preocupado em viver muito e não em viver bem. Ao fim e ao cabo só depende dele viver bem e não viver muito. Comunicação. É qualquer coisa que é fundamental no nosso dia a dia e que nós não conseguimos viver sem comunicar. Em termos de saúde, nós falamos muito da comunicação naquilo que é a capacidade de perceber quem está à nossa frente e de interpretar aquilo que é um conjunto de dados que eles nos oferecem. Alguns são verbais, sim, mas uma boa parte da comunicação é não verbal e, portanto, uma boa parte destes dados que nos são oferecidos não vem pela boca, vem pela forma como dizemos. E isto que é a comunicação e que tem a ver com esta capacidade de leitura e de nos integrarmos uns com os outros. Um livro. Há um livro que eu gosto particularmente muito e que tem tudo a ver com isto, O Amor nos Tempos de Coura. Tem a ver com aquilo que é a nossa adolescência, a nossa projeção de nós mesmos para a vida, os nossos sonhos, aquilo que nós vamos perseguir ao longo da vida, a forma como vamos conquistar alguns, como não vamos conquistar outros, mas como aquilo que é importante mantém-se sempre. E acho que é esta a grande mensagem do Gabriel Garcia Marques neste livro. Aquilo que é de facto importante mantém-se sempre, ainda que aos 20 anos tenha uma leitura, enfim, eu talvez colocar
colocasse de uma forma mais ativa, não? Assim, e aos 80 anos tem uma leitura muito mais reflexiva. E, portanto, isto vai mudando ao longo da vida. A forma, as estratégias, as atividades, as tarefas vão mudando ao longo da vida, mas na realidade tudo tem a ver com aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos ser. E um filme? Um filme é mais complicado. Eu não sou propriamente assim um grande cinéfilo, mas assim, o filme que talvez me tenha marcado mais dos últimos anos é a Lista de Schindler. Uma preocupação. Assim, em termos da medicina, é esta fase que estamos a passar de reforma do sistema, e assim, a grande preocupação é o que é que vai acontecer a tudo quanto nós criamos em termos de acompanhamento da pessoa, mais do que em termos de acompanhamento da doença, porque o acompanhamento da doença sempre o fizemos bem. Nós temos hospitais muitíssimo diferenciados, nós conseguimos e temos capacidade de comprar as melhores tecnologias, enfim, poucas são produzidas em Portugal, portanto compramos ao estrangeiro, mas temos capacidade de comprar isto e temos tido capacidade de gerir o serviço de saúde em termos daquilo que é o tratamento das doenças. Temos tido sempre muita dificuldade em dar às pessoas aquilo que é o acompanhamento da saúde ao longo da vida. E quando nós vemos a medicina geral e familiar a ser integrada, que é a grande representante disto, a ser integrada na estrutura hospitalar, porque o LIS foi basicamente um absorver da clínica geral, da medicina geral e familiar pelos hospitais, assim, naturalmente preocupa-me aquilo que vai ser o futuro da especialidade, na perspectiva de preocupar aquilo que vai ser o futuro das pessoas que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde, e por isso continuamos a ver os privados a crescer a 2 dígitos, assim, porque conseguem oferecer um conjunto de perspectivas e um conjunto de acompanhamento que as pessoas ainda não perceberam muito bem que tipo de acompanhamento é que é, mas tem acesso e tem qualidade e tem uma perspectiva de prevenção, uma perspectiva de acompanhamento de saúde que neste momento, em alguns casos, provavelmente é difícil de encontrar no Serviço Nacional de Saúde, e isso é uma preocupação. Um desafio? Bom, a criação da clínica FMUP é um desafio, e um desafio que está neste momento em cima da mesa. Não é assim? Abrimos a clínica em março, temos vindo a ter um crescimento que é sustentado e, portanto, que vai acontecendo cada dia de observação, mas na realidade assim, ainda é um bebê muito pequenino, e como qualquer bebê, enfim, noutras espécies será diferente, mas aqui estamos a falar de pessoas, e como qualquer bebê vai precisar de uma mãe que esteja muito atenta, dos pais que estejam muito atentos nesta primeira fase. Portanto, esse é um desafio neste momento, fazer crescer esta clínica. Um desafio sobretudo porque queremos que esta clínica seja de facto um case study em termos daquilo que é o posicionamento de uma medicina para as pessoas, com as pessoas, não apenas para as doenças ou virada sobre si própria, naquilo que é a própria organização de serviço. Portanto, este desafio que tem sido muito interessante de construir, e que está neste momento em cima da mesa. Portanto, neste momento o meu desafio é este. Sim, objetivamente, depois há outros desafios de carreira e de futuro que se colocam, mas que talvez sejam muito menos importantes do que este. E por fim, um sonho. Falar do sonho é falar daquilo que eu sou e que eu acredito, e acredito que é possível uma medicina de proximidade, e acredito que é possível transmitir aos nossos estudantes esta postura humanista que é o posicionamento da medicina, e aquela medicina em que eu acredito, e aquela medicina que eu faço no dia a dia, e que é possível, apesar do mundo digital e apesar do mundo muito quantificado em que vivemos, conseguir encontrar parâmetros qualitativos onde nós nos revejamos e que nos digam mais qualquer coisa do que simplesmente fizemos um bom trabalho porque no final do dia fizemos não sei quantas consultas e obtivemos o financiamento para não sei o quê, assim, estes aspectos mais quantitativos do dia a dia, que são importantes, que são fundamentais, mas que objetivamente não nos preenchem aquilo que é a alma. E portanto, falar do sonho é falar da alma, e a alma será mais, enfim, esta capacidade de estar com as pessoas, de perceber as pessoas e de, no fim do dia, dizer que eu fiz qualquer coisa de maravilhoso. A frase não é minha, é de Steve Jobs, mas no fim do dia dizer, não sou de facto o mais rico do cemitério, mas fiz qualquer coisa de maravilhoso. É esse o meu sonho. Paulo, muito obrigado por teres estado connosco nesta conversa muito agradável. Muito obrigado. O Saúde Conversas e Caminho é o podcast da FMUP, onde falamos sobre os próximos desafios na área da saúde.
Se gostou desta conversa, siga o podcast na plataforma em que nos ouve e deixe a sua avaliação. Muito obrigado.